Olá, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com a Aprovado, onde você sempre tem a oportunidade de conhecer aqui no nosso canal a estratégia e a rotina de estudos dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo, aprovado, que vai contar para a gente como foi a rotina dele e a estratégia que ele adotou para alcançar a aprovação. Muito bem-vindo, Rodrigo. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir a sua apresentação para o pessoal. Fala aí o seu nome, a idade, onde você mora, o concurso em que você foi aprovado, o cargo também. Enfim, conta um pouquinho de você para a gente. Obrigado, Letícia. É um prazer compartilhar essa experiência com vocês. Cumprimentando a todos aí que estão assistindo a live. O meu nome é Rodrigo Valente. Eu já tenho 60 anos, né? Já, na verdade, já vou fazer 62 esse ano. E atualmente eu estou residindo aqui na cidade de Maceió, onde fui aprovado no concurso de cartórios aqui do estado de Alagoas, com uma classificação muito boa que me permitiu ficar aqui numa cidade aqui limítrofe, né, da região metropolitana de Maceió, aonde estarei entrando em exercício aí nos próximos dias após essa transição. E falando em transição, conta pra gente o que você fazia até alcançar a aprovação nesse concurso de cartório e como é que está sendo agora essa empreitada, porque não deixa de ser, né? Você assumir um cartório é também um exercício de gerenciamento, além, claro, da preparação que antecipa a aprovação, né? Conta pra gente um pouquinho. Sem dúvida, Letícia. A aprovação em cartório, ela se diferencia dos demais concursos, justamente porque a colocação que a pessoa fica é que vai possibilitar a ela a realização da escolha dessa serventia. Como se sabe, as serventias elas possuem diferentes especialidades, né? A de registro civil, a de registro imobiliário, a de registro de títulos e documentos, há também o tabelionato de notas e o registro civil das pessoas naturais, de forma que aquilo que a pessoa tenha mais vocação, aliado à localização física dessas serventias e junto também com a possibilidade de crescimento e o faturamento que ela atualmente possui, são, digamos, os fatores que vão fazer com que seja feita essa escolha. De forma que a escolha propriamente não deixa de ser também uma fase importantíssima do concurso. O concurso de cartórios, ele é realizado no Brasil todo, em cada estado. Agora vamos ter aí o ENAC, né, que é o concurso nacional, que é um preambular, é o que vai qualificar as pessoas para poderem prestar serviço, prestar o concurso nos respectivos estados. Mas essa fase é apenas uma fase inicial, depois vem a prova objetiva, depois vem a prova dissertativa, tem um estudo da vida pregressa, então se a pessoa tem alguma, enfim, algum problema sério na vida pregressa, acaba sendo uma dificuldade também. A prova oral e títulos, né? Então, são várias fases, inclusive o exame psicotécnico, exames médicos, enfim, não é um concurso muito simples, ele muitas vezes leva mais de um ano, é normal que ocorra num tempo bastante considerável. Então, em relação a como eu cheguei até aqui, em 2010, 2009, eu fiz o primeiro concurso. Eu estava estudando para o Instituto Rio Branco, queria ser diplomata. E para testar, fazer questões, eu fazia alguns concursos. Na época, morava no Paraná, em Curitiba, onde eu nasci. Eu realizei concursos para o Tribunal de Justiça daquele estado e fui aprovado nos dois concursos, tanto na secretaria do tribunal quanto no fórum. Me chamaram para o fórum, eu assumi lá e a partir disso fui estudar direito. Então, o cargo de técnico judiciário não exigia o curso superior,
acabei sendo aprovado e a partir daí comecei a estudar direito já com uma idade bastante fora do padrão, né? Eu fui o aluno mais idoso, mais antigo da turma da Universidade Federal do Paraná. Me formei em 2015 pela Universidade Federal e em 2018 já efetivo no quadro do Tribunal de Justiça, foi aberto o edital do Estado do Paraná para cartórios. Foi quando eu comecei a estudar. Fui até a última fase, mas aí acabou tendo um problema na documentação, acabou faltando uma certidão e eu também não havia ficado tão bem classificado. Naquela ocasião, eu já tinha um cargo efetivo no tribunal, já, enfim, tinha uns vencimentos bastante interessantes e achei que não valeria a pena ir para o interior. Não obstante, em seguida veio uma renda mínima bastante atrativa e vários dos que assumiram estão bem felizes com a delegação lá no estado do Paraná. Ah, a partir disso, eu fiz concursos em diversos estados. Eu também tive a oportunidade de estudar por diversos métodos, e acho que é isso que interessa a vocês aí, saber a metodologia. Eu acredito que hoje o estratégia é o melhor custo-benefício, porque ele não tem um custo específico para cada fase desse concurso, que é muito demorado. Então, isso ajuda bastante, porque, basicamente, é necessário entender a banca, entender como funcionam as questões, ter prática na resolução de questões especificamente nesse concurso, na fase objetiva, é fazer questões e questões e mais questões, e, claro, reforçar os entendimentos com os PDFs, com os videoaulas, para que isso a gente fixe esses entendimentos e aproveite muitas vezes o tempo ocioso. Eu lembro muitas vezes de deixar o vídeo com o áudio ligado enquanto eu ia ao banheiro escovar os dentes de manhã, ia me vestir, depois pegava o carro para me deslocar para algum lugar, ou durante uma viagem, até a família às vezes reclamava que eu ia escutando aula durante a viagem. Então, assim, nos períodos em que eu não conseguia ler o PDF ou resolver questões, eu aproveitava para pegar uma aula, alguma coisa que eu ainda tinha alguma dificuldade. É importante também conhecer muito bem o edital, porque não adianta ser muito bom em uma matéria, em um determinado assunto daquela matéria, dominar isso perfeitamente, e às vezes ter uma questão simples de lei seca de uma outra matéria, que eu acabo por não conhecer aquela lei, por não ter tido acesso àquela regra específica, uma coisa que seria fácil, eu acabo deixando de aproveitar. Então, tem que ser meio generalista, assim, e estudar várias coisas das várias matérias, tentando sobrevoar, na medida do possível, todo o edital. A ideia é essa, é tentar vencer o edital. E as metodologias apresentadas pela estratégia justamente buscam fazer essa cobertura do edital, não apenas com especialistas, professores da área, mas também pessoas que já estão na atividade, o que é muito útil. Até gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Adriano, que é o coordenador aí do Estratégia, que é uma pessoa que tem muita experiência na área, que já atua nos concursos. Eu acho que desde antes de entrar no cartório, já vivencia a parte jurídica e é uma pessoa que tem uma boa didática, uma boa visão e nos dá dicas e ensinamentos muito valiosos. Até essa menção ao professor Adriano, porque ele me incentivou muito para que eu insistisse aqui em Alagoas, já que é um estado que está a mais de cerca de 3.000 quilômetros de Curitiba, que representaria um desafio grande, mas que, como eu acreditei nisso, acabou dando certo, né? Então, a fé, a perseverança, eu fiquei
por poucos décimos lá em Santa Catarina, que é um estado que eu teria muito mais comodidade para assumir, e acabou que eu acredito em Deus, então eu acredito na providência e acredito que Deus colocou, não, Rodrigo, aqui em Santa Catarina, você está na sua zona de conforto. Eu preciso que você vá para esse estado de Alagoas, onde é o primeiro concurso de cartório, praticamente, depois da Constituição, desde 88. É um estado com muitas dificuldades, é lindo, é maravilhoso, tem belezas naturais, tem também um potencial agrícola enorme, com usinas de açúcar, de cana, mas é também um estado com muitas dificuldades para a sua população. E o serviço notarial e registral presta uma função relevante de responsabilidade social, para levar dignidade para as pessoas, desde o nascimento, né, para que o registro, a pessoa seja registrada e a partir daí possa usufruir de um serviço de saúde, muitas vezes de alguma, enfim, de alguma situação que o Estado oferece, e ele precisa ser identificado pelo Estado, para que isso componha índices do IBGE, para que sejam formatadas as políticas públicas, os casamentos são feitos também no registro civil, as situações de óbito que precisam ser comunicadas para os órgãos, porque há a questão da previdência, né, que muitas vezes tem que ser descontinuada nessas situações, então, comunicações com vários órgãos. No caso do tabelionato de notas, que redige instrumentos que dão segurança jurídica para as partes, né? Na lavratura, da venda e compra, de doações, de testamentos, que são instrumentos que são muito importantes para a sociedade e que precisam ter o acompanhamento de perto do Estado, que nesse caso é feito por um particular com uma delegação do Estado e que é fiscalizada pelo Tribunal de Justiça. Então, é uma função relevantíssima que é delegada para nós, profissionais que recebemos essa delegação e que temos que saber retribuir isso prestando bons serviços, prestando um serviço de qualidade para essas populações, para que elas obtenham seus títulos, o registro de suas casas. Veja, para que seja concedido um empréstimo pelo banco, né, é preciso que o imóvel esteja regularizado, para que o banco possa pegar esse bem como garantia, uma vez regularizado, e representar uma oportunidade de crédito para circular o crédito. Como o tabelionato de protesto, também é importantíssimo na circulação do crédito, em que o credor consegue emprestar para diversas pessoas, sabendo que, em havendo algum problema, ele consegue demonstrar que o crédito não foi pago e a inadimplência. E com isso, muitas vezes constranger a pessoa que fica ali devendo para que venha honrar esse crédito e com esse dinheiro ajudar também outras pessoas. Então, uma função social relevantíssima que muito nos orgulha de estar participando. Portanto, a minha trajetória foi da iniciativa privada até 2011, depois entrei pelo concurso no Poder Público, no Tribunal de Justiça, onde atuei em diversas áreas do tribunal e estudando direito notarial e registral, eu vi a relevância disso e a relevância desse estudo e tomei gosto pela área. Acabei que eu gosto muito de ajudar as pessoas e de conhecer, né, dessa parte que envolve praticamente todo o direito, né, o direito civil, o direito empresarial, toda a parte própria dos registros notariais e registrais, com a Lei 8935, a Lei de Registros Públicos, a Lei 2015. Então, são leis que muitas vezes a gente não tem tanto contato na faculdade, mas que estão no dia a dia das pessoas. E que são, muitas vezes, formas de você, de uma forma segura, conseguir não depender do judiciário, seja em função dos custos, né, que às vezes realizar os atos no extrajudicial
às vezes muito mais em conta, e grandemente ganhar em agilidade, em celeridade. Então, hoje, para fazer um inventário, né, uma pessoa que faleceu, que quer fazer um inventário, que muitas vezes durava anos no judiciário, em poucos meses isso é resolvido no extrajudicial. A questão do divórcio, a questão da partilha, a, a adjudicação judicial, ao uso capião. Então, há uma tendência de diversas questões que antes eram resolvidas só pelo juiz, pela via jurisdicional, que hoje são resolvidas na via extrajudicial, que ajuda a desafogar um pouco o judiciário e que faz da nossa atribuição, da nossa função, como se fôssemos juízes, juízes, digamos, prudenciais, juízes que trabalham com o direito antes de acontecer o conflito, para que a gente previna o conflito e dê maior segurança jurídica às partes. Então, isso nos orgulha muito de fazer e de proporcionar isso à sociedade. Mas eu estou falando muito, Letícia. Queria saber se você gostaria de fazer alguma intervenção ou alguma coisa que você queira especificamente perguntar. Rodrigo, tô adorando que assim você realmente sabe explicar de uma maneira muito clara, objetiva, trazendo exemplos excelentes. E assim, eu tenho na verdade uma observação, uma constatação a fazer em relação à sua aprovação. Você iniciou aí pela diplomacia e eu acho que realmente você iniciou por um caminho, seguiu, né, tomando um outro, mas o altruísmo, essa vontade de ajudar o outro, segue sendo o seu guia, né, dentro da sua carreira, dentro da sua rotina de trabalho. E isso realmente é muito bacana de ver, porque às vezes no concurso de cartório, os concurseiros acabam visando muito mais os possíveis lucros, né, aquele cartório pode trazer para ele. E acaba esquecendo realmente essa vocação e a vontade de ajudar o próximo. E conta pra gente se você já consegue perceber quais foram os possíveis erros que você cometeu na sua trajetória, que foi iniciada em 2018, agora com a aprovação. Você consegue identificar já os erros e os acertos que você teve? É, basicamente, Letícia, quando a gente se dispersa, quando a gente acaba, enfim, não tendo uma rotina, não tendo uma continuidade, esses períodos acabam sendo custosos para a gente retomar, porque o concurseiro, ele é como se fosse um atleta olímpico. Então, a pessoa, quando ela vai fazer um salto em altura e ela vai para um concurso, para uma Olimpíada, naquele dia ele tem que estar com o corpo muito bem preparado, com o corpo muito bem alimentado, com a mente livre de preocupações. E, acima de tudo, ela tem que estar no melhor da forma dela para que ela consiga alcançar um índice que vá para o livro dos recordes, porque ela consegue algo impressionante. Trazendo essa comparação para o dia a dia dos concursos, então é foco, dedicação, sem descuidar da cabeça, da saúde, do físico, da família. E muitas vezes a gente sai um pouco do caminho, mas essas dispersões não fazem com que a gente desista, porque o único jeito de não passar é se a gente desistir, tá? E não tem jeito. Agora, se a gente persiste, se a gente estuda, aprende, vê onde errou, procura corrigir, tem método, tem pessoas nos auxiliando, indicando o caminho, a tendência é que a gente consiga chegar lá. Eu vou dizer, por exemplo, além dos cursos regulares, como o curso do Estratégia, como eu já disse, é um dos melhores custos-benefícios de todos os cursos que eu já fiz, mas a formação de grupos, o estudo em grupo, a leitura de leis, as provas orais que os candidatos podem fazer entre eles. Para você ter uma ideia, Letícia, eu tive um grupo de prova oral em que todos os colegas que participavam do grupo hoje são delegatários, já assumiram seus cartórios.
E isso não é um exemplo único. Há outros exemplos de grupos de pessoas que se reuniram com um estudo sistemático, acabaram atingindo seus objetivos. Então, eu acredito assim que o maior erro que pode ser cometido é a desistência, é a perder a motivação, achar que não vale a pena. Isso é um maior erro, né? Que a gente pode abrir mão de um sonho, né? Então, também não condeno, muitas vezes a pessoa chega num determinado ponto em que ela quer dar um outro sentido para a vida, ou tem um outro caminho que também é muito bom, e muitas vezes sopesa ali e fala, não, eu vou seguir por aqui, e tá ok, tudo certo. Mas se a pessoa tiver fé em si mesma, se a pessoa persistir, se a pessoa tiver disciplina, e compartilhar isso com os seus, dizer do seu objetivo, trazer as pessoas para que elas entendam esse momento dela, isso tudo vai fazer uma conjunção de fatores que vai levá-lo a atingir esse objetivo. Então, assim, acredito que o maior erro que se pode cometer é o erro da dispersão, seja um tempo excessivo em redes sociais, um tempo excessivo em grupos, mesmo de concurseiros, mas com algumas mensagens que não são muito estimulantes, sabe? Buscar pessoas positivas, buscar pessoas que possam contribuir com o seu objetivo, incentivá-lo, né? Isso é fundamental e evitar assim ficar muitas vezes focado numa só parte da matéria ou numa só disciplina. A nossa tendência é essa, né? Pô, eu gosto de direito civil, então tudo de direito civil eu estou muito ligado e fico vendo, mas às vezes o direito notarial e registral é fundamental. Sem ele é difícil de alcançar o objetivo, né? Os provimentos do CNJ, conhecê-los muito bem, as jurisprudências um pouco menos, mas também tem que conhecer bem e, sobretudo, focar no momento do concurso. Então, se eu vou fazer uma prova objetiva, realizar inúmeras questões objetivas, principalmente daquela banca. Isso vai nos fazer ter dúvidas, vir nos vídeos, vir nos PDFs, tentar internalizar isso, fazer os resumos, e a gente fica bom naquilo. Depois, a prova discursiva, resolver questões, resolver o maior número de questões, fazer peças. Depois vem a prova oral, treinar prova oral. E, claro, no mínimo fazer isso na época da prova, mas nada impede que quem esteja fazendo prova objetiva já comece desde logo a treinar para oral ou a treinar para resolver algumas questões, porque às vezes o tempo depois da prova objetiva para a dissertativa não permite um estudo mais aprofundado. Então, principalmente para quem está começando, é interessante já saber das outras fases e já ir experimentando isso, entender técnicas de oratória, de comunicação, saber se posicionar, saber utilizar a sua voz e a sua expressão, né? Isso tudo é fundamental. E no final, quando for para escolher o cartório, ir lá conhecer a cidade, conversar com as pessoas que estão lá, conversar com as pessoas, ver, sentir a cidade, porque uma vez escolhida a serventia, não tem como mudar a especialidade. Ah, não, pô, não queria registro civil, queria registro de imóveis. Não tem como mudar, só se você passar em outro concurso. Ah, eu passei estou aqui na cidade de Paraupeba, mas eu queria a cidade de São Miguel dos Campos. Tinha opção e escolhi errado. Não tem como mudar. Você escolheu naquele município, é ali que você vai ficar até o término da sua obrigação ou passar em outro concurso. Então, são essas dicas que eu teria para dar, Letícia. Me coloco à disposição, caso você queira também mais alguma pergunta. Muito bom, Rodrigo. A entrevista completa, a gente gosta sim da pessoa que fala mesmo, tudo flui, você abordou todos os pontos que a gente precisa realmente saber.
Então, para a gente concluir agora o nosso bate-papo, já não tenho mais nenhuma dúvida. A minha dúvida agora é sobre a sua mensagem pessoal com base na sua experiência de um homem de 60 anos, como você mesmo disse, mais de 60 anos, que decidiu retomar os estudos, alcançou a aprovação em um concurso público de altíssimo nível, né, que é o concurso de cartórios. E não só isso, está fazendo uma mudança de vida já aí com seus 60 anos. Você mesmo falou que está agora em Alagoas, é do Rio Grande do Sul e agora está indo para Alagoas fazendo essa mudança, né? Então deixa essa mensagem para os concurseiros que talvez estejam aí desencorajados a tentarem o que você também tentou e conseguiu. Acredito que a principal mensagem é que sempre há tempo e as coisas acontecem no tempo de Deus. Acreditem em vocês, acreditem no seu potencial, acreditem que vocês vão chegar lá e tenham resiliência, porque os momentos difíceis, as dificuldades que vão ser enfrentadas serão muitas, mas o mais importante é manter o foco, acreditar em si próprio e saber que sempre é a hora de recomeçar, sempre é a hora de buscar um caminho em que você acredita. Basta você querer, basta você querer. Então, a minha mensagem é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança e é uma mensagem de positividade. Então, é, acredite em você que os frutos virão. Essa seria a minha mensagem final, Letícia. É isso aí, Rodrigo. Parabéns mais uma vez pela sua aprovação. Muito obrigada por tudo que você deixou aqui para os concurseiros. Eu tenho certeza que quem assistir essa entrevista vai entender aí a mensagem que você quis passar. E é isso. Obrigada mais uma vez. E Tá para ótimo. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, e assim como o Rodrigo, quer alcançar a aprovação na área de cartórios, acesse o link do material que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou encerrar por aqui, mas eu aguardo vocês no nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.